Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Plantão de Respostas. Nós estudamos no nosso encontro anterior os temas, na verdade, né? Os temas evangelização, e também iniciamos aqui 2 temas sobre evolução. Nós temos 6 temas, 6 perguntas feitas sobre esse tema. Nós vimos o primeiro e o segundo. Então, o primeiro foi: por que vivemos cada vez mais pensando apenas nas coisas materiais e pouquíssimo nas espirituais? E aí, então, o Chico respondendo para nós que essa busca desenfreada por essa felicidade ilusória que faz com que nós, então, investamos todos os nossos esforços para conquistar patrimônios, para estarmos em contato com as posses que nós vamos adquirindo, fazendo então com que nos distanciemos cada vez mais da nossa espiritualização. E aí então Chico traz esclarecimento a esse respeito. Depois, no Evolução 2, seria o esclarecimento diferente da evolução espiritual? Se for, como se manter equilibrado, uma vez que os nossos erros tornam-se muito mais claros em nossas mentes? E aí então nós trabalhamos com o entendimento a respeito da diferença entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral, mostrando que o caminho do desenvolvimento intelectual ele acaba se dando, né, de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais rápida, exatamente porque vivendo, né, aqui no mundo material e procurando, né, assim como também no próprio mundo espiritual, mas procurando de todas as formas encontrarmos soluções para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, a inteligência vai então se desenvolvendo com mais rapidez. Porém, é a partir desse entendimento, a partir do desenvolvimento da nossa inteligência, é que nós vamos então fazendo aquele aprofundamento, né, a partir do nosso autoconhecimento, e também promovendo ali as mudanças, já que nós começamos já também a ter um melhor entendimento sobre as causas do nosso sofrimento, assim como também as causas da nossa felicidade. Porque quando nós pensamos em lei de causa e efeito como parte desse processo pedagógico que vai nos ajudando, né, nos impulsionando para a nossa evolução, a ideia de causa e efeito ela sempre traz uma conotação negativa. É sempre a ideia do castigo, é sempre a ideia do sofrimento. Mas o entendimento que nós vamos desenvolvendo e também sendo capazes de começarmos a semear essas sementes positivas que vão gerar para nós depois no futuro próximo, médio ou distante, resultados favoráveis, né? Então isso mostra que a lei de causa e efeito também trabalha a nosso favor, e não apenas contra nós, como geralmente nós imaginamos como nós supomos. Agora aqui no terceiro item, o Chico recebeu como pergunta algo bastante interessante. A doutrina espírita busca o amor no seu sentido mais amplo. As sucessivas encarnações ocorrem para evoluir o espírito até o amor maior. Será que pagar ou evoluir é necessário que o espírito seja encarnado numa pessoa que vive na miséria absoluta, como em Biafra, etc.? Então a pergunta é, né, para evoluir, nós precisamos necessariamente passarmos por esse sofrimento de vivermos em situações de miséria? Bom dia, Chaconete. Biafra, como colocado para nós aqui, só trazendo para nós aqui um melhor entendimento, tem aqui um jornal dw.com, né, um veículo de comunicação alemão bem interessante, aqui para nós a versão portuguesa dele. E aqui nós temos na seção internacional um artigo que fala sobre Biafra, né, essa cidade, esse estado nigeriano, na verdade, que mostra ali uma situação de grande miséria. Então, como nós temos aqui 50 anos depois, então era algo que fazia parte da realidade daquela geração, né, na década de 1970, né, então nós tivemos de 70 até o ano 2000
Nós tivemos ali 30 anos, mais 20 anos, 50 anos, né? Então, naquela época estava acontecendo. Aqui nós estamos lembrando 50 anos depois. Então, quando acontecia aquela guerra, ela se encontrava, né, na mídia mostrando todos os transtornos, todo o sofrimento. Então, foi usado como comparação esse evento para tratar exatamente isso, né? Será que pagar ou evoluir é necessário que o espírito seja encarnado numa pessoa que vive na miséria absoluta? Então vamos entender um pouquinho o que foi Biafra e o que foi essa guerra. Então aqui, 50 anos depois, como a guerra da Biafra ainda influencia a política nigeriana. A guerra separatista do antigo Estado nigeriano de Biafra é conhecida como uma das maiores tragédias humanitárias do mundo. As causas do conflito permanecem vivas 50 anos depois do fim da guerra. Diante da guerra civil, na autoproclamada República do Biafra, Uchenna Chiwendo era uma adolescente, hoje aos 67 anos, moradora de Enugu, cidade que serviu de referência para a crise na época, raramente fala sobre o que testemunhou durante o conflito, que se estendeu de julho de 67 a janeiro de 70. Então nós vimos aqui, né? Bom dia, Andréa. 3 anos de guerra civil naquela região da Nigéria. E até hoje nós encontramos, né, em alguns estados africanos, alguns países africanos, guerras civis. Né? Tanto assim que nós lembramos que uma das grandes personagens que se mobilizaram, né, em favor da vida, em favor da paz, a gente lembra da própria princesa Diana. Ela visitou muitos países em que as minas explosivas, né, ainda estavam presentes, mutilando crianças, mutilando pessoas de modo geral, principalmente crianças, né, porque elas brincavam nos campos e acabavam pisando nessas minas que estavam ali esquecidas, trazendo essa grande tragédia. Né? Inclusive, isso se tornou algo que se aproximou do Brasil, porque aqui em São Paulo nós temos a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, e assim como o Sara Kubitschek e outras instituições que trabalham com reabilitação. E aqui então eu me lembro que indo lá na ACD, eu vi um painel que mostrava quais eram os países que recebiam a assessoria, que recebiam as orientações da ACD. Dentre elas estavam ali alguns países da África, para o desenvolvimento, né, e para a produção de próteses, principalmente para crianças. Então elas eram mutiladas naqueles países, e aí então no Brasil aqui eles ajudavam, né, no trabalho de desenvolvimento dessas próteses. Então aqui a gente viu 3 anos de guerra civil, praticamente, né, 2 anos e meio, mas o que vale para nós aqui de mensagem não é apenas um país em guerra civil, mas nós vermos ali um local aqui no nosso planeta onde espíritos estavam reencarnando nesse local. Por isso, então, a pergunta foi feita: para que esses espíritos evoluíssem, haveria necessidade deles reencarnarem num local de tanto sofrimento? Num local de tanta dor, de tanta destruição? Então, eu vou ler primeiro para vocês aqui, depois a gente vai, então, para a resposta do Chico. Né? Então, ele continua falando para nós aqui. A Chen Wendo, que é essa senhora agora, 67 anos, né, que era uma adolescente na época, tinha 17 anos. Né? Então ela diz assim: tínhamos de correr o tempo todo. Quem tinha um automóvel era obrigado a escondê-lo para que o exército não o confiscasse. Nós chegávamos no supermercado às 3 da manhã e ficávamos lá até às 5. Fazíamos as compras rapidamente, mas tínhamos de ter cuidado e nos proteger no caminho de volta. A Nigéria é composta por mais de 250 grupos étnicos. À época, tinha população de mais de 45 milhões de habitantes, composta principalmente pelos povos Hausa e Fula, no norte, Yorubá, no sudoeste, e Igbo, no sudeste. O país tornou-se independente do Reino Unido em 1960.
e conflitos internos foram gerados pela supremacia e acesso a recursos naturais. Lembrando também que a Nigéria ela tem uma relação com o Brasil, porque muitas pessoas vieram para lá na época da escravidão. Então ali era um principal, entre aspas, mercado fornecedor de mão de obra escrava, né? Então o Brasil tem uma história muito profunda com a Nigéria também. O país viveu 2 golpes de Estado em 1966. Generais leais a Johnson Agui, um líder da etnia Igbo, destituíram o primeiro-ministro Abubakar, um líder do norte do país. 6 meses mais tarde, generais responderam a iniciativas de Igui. Após graves motins étnicos, o governador militar da região sudeste declarou o então Estado de Biafra, independente, em 30 de maio de 67. Essa foi a origem de uma guerra cujo número estimado de mortos está entre 500 mil e 3 milhões de pessoas. Isso durante 3 anos. O professor de política comparada da Universidade de Ibadan diz que as questões que levaram ao conflito continuam abertas até hoje. Como no passado, há o sul e o norte. Os eixos geopolíticos permanecem os mesmos. Após tantos anos, a identidade e o sentido de permanência, de pertença, são ideais abstratas demais para muitos nigerianos. Aí depois aqui ele vai continuando para nós, né, falando um pouquinho sobre a luta por recursos, falando um pouquinho sobre os grupos que se juntaram, né, o conflito entre um e outro, né, e aqui então vai mostrando algumas fotos também, realmente uma grande miséria, né, então foi colocado para nós aqui, né, que inclusive na época da Guerra Fria nós tivemos ali países que apoiavam um ou que apoiavam o outro, né, então nós vemos que muitos países considerados ali do hemisfério superior, do hemisfério norte, considerado como países superiores, né, estavam indiretamente ligados a essa miséria. Por isso que muitas vezes a gente vê que os débitos, né, as expiações coletivas, que muitas vezes atingem a uma nação, elas não estão relacionadas naquilo que acontece dentro dela apenas, mas também das influências que elas exerceram fora delas, né? Aqui vai colocando para nós também sobre algumas situações, né? Então, enfim, nós temos aqui milhões de vidas que foram então perdidas. Baseados então nessa questão, ou baseado nessa questão, nessa situação, foi que o Chico deu a seguinte resposta. Então, será que pagar ou evoluir é necessário para que o espírito seja encarnado numa pessoa que vive na miséria absoluta, como em Biafra? Responde o Chico para nós. Se um espírito reencarna em condições aparentemente desfavoráveis, é porque obteve merecimento para tanto. Então, essa palavra merecimento, ela também tem uma conotação positiva e uma conotação negativa a partir da nossa visão. Então você mereceu passar por aquele castigo, passar por aquela dor, por aquele sofrimento. Ou então você mereceu conquistar aquilo que você alcançou. Mas nesse caso aqui, como o Chico coloca para nós, o espírito constrói a sua própria história. O espírito constrói o caminho que ele vai percorrer. E aqui então mostra que quando o espírito reencarna numa condição desfavorável, como aquela, naquela nação, é porque ele teve merecimento para aquilo. E aí então nós vamos nos lembrar daquela passagem que fala sobre as expiações coletivas, em que cada espírito está então comprometido com as suas próprias escolhas, que influenciam e o afetam diretamente. Ele está comprometido com as influências que exerce sobre aqueles que estão próximos a ele, formando o seu grupo familiar, e ele tem aquela expiação mais abrangente, que é da comunidade da qual ele faz parte. Então, se nós reencarnamos no Brasil, vivendo as dificuldades que acontecem aqui no nosso país, é porque nós tivemos aqui alguma relação com a origem dessas dificuldades que hoje nós enfrentamos. A mesma coisa nós vamos encontrar naquele caso, né, dos emigrantes lá da Síria que fugiam do ISIS, daquele Estado Islâmico, né, provocando tantas dores naquele grupo todo. Nós tivemos ali também a mesma coisa acontecendo em países do Oriente Médio, ali de outros países do Oriente Médio,
Nós tivemos na África esses espíritos, então, comprometidos com aquela situação, com aquela experiência. Então, são muitas as interrogações que vão surgindo na nossa mente, tentando compreender tudo isso. Nós tivemos até aquela passagem num jornal italiano que afirmava que o Papa Bento XVI, fazendo uma visita a Auschwitz, na Polônia, naquele campo de concentração bem famoso de uma forma negativa, né, pelo triste retrato que ele mostrou para nós ali da Segunda Guerra Mundial, ele teria perguntado, segundo o jornal, né, onde estava Deus que permitiu que aquilo acontecesse. Né? Então, esse tipo de pergunta é uma pergunta natural para todo ser humano, porque nós que entendemos um pouco desse mecanismo da vida, eu falo entendemos um pouco porque nós temos pelo menos o conceito do entendimento da lei de causa e efeito, da reencarnação, da ligação que cada indivíduo tem com a história, né, que ele vai vivenciar. Então nós temos, nesse caso da África, assim como em outras nações africanas, como nós tivemos na década de 1990, um quadro bastante triste, 80, né? Um quadro bastante triste lá na Etiópia, na Eritreia, lá no chifre da África, que, diante daquela miséria, que foi quando nós encontramos, então, aquele grupo, né, de cantores, tanto na Europa como nos Estados Unidos, fazendo aquela canção coletiva, né, We Are the World, que nós vimos, que era um grande movimento, então o Band-Aid, que era também ali um grupo lá da Europa, então eles fizeram aquelas campanhas para arrecadação de fundos para mandar para aquelas pessoas, diante daquela miséria absoluta que estava acontecendo. E a mesma coisa aqui no Brasil, quando nós tivemos também uma campanha de cantores brasileiros para poder arrecadar fundos para pessoas no Nordeste, por causa daquela época, né, em 1990 também, ali no 1980, comecinho de 90, uma grande seca que atingiu o Nordeste, levando grande miséria, grande sofrimento para aquele público todo, para aquela população toda, né? Então nós vemos assim, mas por que Deus permite que isso aconteça? E aí nós vamos entender, a partir do entendimento, né, da lei de causa e efeito, que cada espírito, então, que, como Chico coloca para nós, se um espírito reencarna em condições aparentemente desfavoráveis, é porque obteve merecimento para tanto. Isso porque, se ele solicita uma oportunidade de resgate de uma dívida do passado, esta oportunidade só lhe é dada quando ele demonstra possuir todos os instrumentos para vencer os obstáculos com os quais deve se deparar nessa nova existência. Então, a princípio, aqui nós temos, quando então o espírito realmente pede uma experiência, uma determinada experiência, para que ele possa se reajustar com a sua própria história, com o seu passado, quando ele demonstra condições para bem aproveitar aquela experiência, então é concedido a ele essa oportunidade. Mas muitas vezes outros espíritos que reencarnam entre ele, naquele meio, acabam indo de uma forma compulsória. Ele é levado àquela experiência por uma questão de prova. E aí nós vimos, então, que a diferença entre prova e expiação, né, a diferença para o espírito, né, o que é a prova e o que é a expiação. Porque quando nós vemos a prova, muitas vezes o espírito se torna rebelde diante dela. Mas quando é expiação, o espírito ele se mostra mais dócil. Por isso, então, é colocado para nós aqui esse trecho do Chico, né, que diz assim: se ele solicita uma oportunidade de resgate para uma dívida, é a expiação, essa oportunidade lhe é dada quando ele demonstra possuir todos os instrumentos para vencer os obstáculos. Se ele falha, foi porque optou por não usar as qualidades que tem, preferindo manter-se na mesma atitude de encarnações anteriores. Então, quando a gente começa a olhar, a gente ainda continua com aquelas indagações. Por que as coisas têm que ser desse jeito? Elas são assim porque devem ser. Assim dita para nós essa lei, que é perfeita na sua essência e que certamente nos conduzirá para todas as transformações de que nós necessitamos. Dudu trouxe para nós uma mensagem, né? Obrigado pela colaboração. Sem dor não há crescimento. Só o sofrimento mostra ao espírito que ele, por muitas vidas, trará ao seu próprio corpo espiritual pobrezas pretéritas. Como mostra o texto, o merecimento sem o julgamento, mas o merecimento
no seu degrau evolutivo que cada irmão traz por tempos de sua encarnação e desencarnação, as suas vidas eternas na origem da dor ou da felicidade. Cada irmão faz a sua história na sua vida presente e futura. Viver é trazer momentos de espera, de mostrar que a sua escala foi no baixo ou no alto. Então, podemos não entender a causa, mas nós entendemos o mecanismo, e isso para nós já é um ganho significativo, porque faz exatamente com que nós vejamos essas misérias do mundo com muita resignação e com muito entendimento também, porque nós sabemos que ali não são pessoas simplesmente jogadas na miséria, mas são espíritos que estão tendo a oportunidade de se regenerarem, e ali eles podem aproveitar ou não, como o Chico colocou para nós. Se é bem aproveitado, certamente o espírito volta ao mundo espiritual naquela condição, né, de um espírito regenerado com a sua própria história, tendo a oportunidade de, a partir dali, alçar voos maiores para o seu próprio crescimento. Mas se o espírito se torna um repetente, ele continua, como o Chico coloca para nós também aqui, estagnado naquela mesma condição do seu passado, insistindo no erro e fazendo com que a sua dor se torne cada vez mais intensa. Infelizmente, né, nós temos aquela máxima da doutrina que diz que nós evoluímos pelo amor ou pela dor. Mas a nossa condição, infelizmente, faz com que nós optemos, né, pela comodidade. Só que para que nós saiamos dessa comodidade, há a necessidade de um impulso. E esse impulso, infelizmente, é através da dor. Embora nós sejamos constantemente estimulados a mudar com o amor, a partir dos exemplos, a partir das inspirações, das influências que nós recebemos. Mas como nós resistimos, isso porque o amor exige de nós sacrifício, nessa fase em que nós nos encontramos, porque nós estamos com o egoísmo muito enraizado dentro de nós. E que para poder viver o amor, que o amor nada mais é do que uma renúncia em prol de um bem maior, né, um bem que a nós mesmos, ou um bem ao outro com quem nós convivemos, né, ou aos outros com quem nós convivemos, nós precisamos abrir mão dos nossos próprios interesses. E com esse egoísmo tão enraizado dentro de nós, nós temos uma dificuldade muito grande. Por isso que o amor exige de nós uma renúncia, exige de nós um sacrifício, mas um sacrifício de nós mesmos. Mas a partir do momento em que nós rompemos essa carapaça do egoísmo que ainda nos cobre, aí no futuro a vivência do amor ela é instantânea. Nós amamos simplesmente pelo prazer de amar. Mas para nós hoje o amor exige de nós ainda tantos sacrifícios. Então por isso que nós vemos, né, que conforme a gente vai se esclarecendo e vai vendo o mundo, percebemos ali que cada espírito está vivendo a sua própria história. Uma história individual, uma história coletiva. Mas todos ali com oportunidades de crescimento. Dudu complementou aqui para nós, né, porque eu trago na vida processos de desaprendizado. E essa vida se torna igual ao que foi a anterior. E se mostra no sofrimento porque repetir a vida anterior é retorcer muito na sua escala de vida, nos planos a que esse irmão quer estar. Ou seja, né, ele tem ali a oportunidade de avançar, de retroceder, né? Ah, tá certo. Né? Então aqui de novo, né, porque repetir a vida é retroceder muito na sua escala de vida, nos planos a que esse irmão quer estar. Então a gente vê, lembra que a gente fala sempre, né? Nós estarmos aqui hoje encarnados exigiu um planejamento, uma logística muito grande, um esforço muito grande dos espíritos, e também, claro, com a nossa colaboração, para que a gente elaborasse esse projeto de evolução, né, vivendo ali as nossas provas, expiações, né, na figura de dores, na figura de sacrifícios, de muitos trabalhos, né, porque a vida não é só desgraça também, né, mas nós planejamos também grandes oportunidades de conquistas, não conquistas para enaltecer o nosso ego, mas conquistas para fortalecer o nosso espírito, né, para nos fortalecer espiritualmente. Então nós vamos vivendo ali experiências das mais variadas. E aí então quando nós vemos um espírito que simplesmente abre mão dessa oportunidade, desperdiçando todo esse planejamento e todos esses recursos que foram investidos para o seu crescimento, certamente para ele é um retrocesso. E aí nós vamos lembrar, né, que tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E a segunda vez é sempre mais dolorosa que a primeira. Então, nesse caso, se nós falhamos deliberadamente numa oportunidade que nos é oferecida, nós teremos outra oportunidade com outro roteiro de trabalho.
mas esse outro roteiro vai fazer com que nós caminhemos por um percurso muito mais doloroso, já que aquela oportunidade que foi apresentada para nós, com certas, entre aspas, facilidades, porque nós estávamos ali, né, com a vontade, com a disposição, com esclarecimento, então tudo era favorável. Aí nós rejeitamos tudo isso. E aí então tudo aquilo que nos foi oferecido de bom grado, agora vai ter que ser conquistado. E essa conquista, né, como lembra ali na passagem do Evangelho, né, vai ser com dores e ranger de dentes. E aí então a gente vê, né, o trabalho que nós desperdiçamos. Por isso é considerado um retrocesso. O espírito tem a oportunidade de dar um passo à frente, mas ele, com esse atraso, ele acaba dando 2 passos atrás. Então, o que nós percebemos nesse processo de desenvolvimento e de crescimento é que se nós seguíssemos rigorosamente, claro que isso é só uma ideia, né? Se nós seguíssemos rigorosamente essa cartilha reencarnatória que nos é apresentada, nós teríamos uma evolução tão rápida, uma evolução que traria para nós tantas conquistas, que nós nem perceberíamos o tempo passar. Mas, infelizmente, a gente percebe que como nós não conseguimos cumprir esse roteiro, e nós vamos, então, marcando o passo na nossa evolução, que é esse um passo para frente e depois 2 passos para trás, ou facilitando ali na ideia da ascensão, 1 degrau para cima e 2 degraus para baixo. A gente fica vivendo encarnações muito mais resolvendo problemas do que criando oportunidades. Então a gente sempre está dando ali um passo para frente, olhando para trás para poder ver quantos problemas ainda faltam para ser resolvidos. A ideia dessa transformação que o mundo está vivendo hoje, e consequentemente nós como habitantes dele, de mundo de regeneração, a ideia do espírito regenerado é aquele espírito que não precisa mais olhar para trás. Ele vai sempre aproveitar agora assim, as oportunidades para que ele possa sempre se desenvolver. São projetos que nós aceitamos e nós nos dedicamos para poder fazer com que ele se realize. Então não tem mais preocupação de voltar no tempo, voltar séculos, reencontrar inimigos do passado. Está tudo muito bem resolvido. Mas nós ainda estamos presos nesse círculo vicioso. Parece essa roda da vida parece que é interminável, mas interminável porque nós ainda não conseguimos quebrar esse ciclo. Por falta de esclarecimento, por falta de vontade, muitas vezes. A Andréa colocou um pouquinho para nós em cima, né? Ontem nós estávamos conversando na aula, onde eu estava com a cabeça para ter concordado em vir nessa pandemia. Né? Nós escolhemos, fazia parte da nossa história. E, na verdade, Andréa, se nós pensarmos de uma forma mais profunda, nós somos espíritos privilegiados, porque nós estamos encarnados num momento tão especial de transformação no nosso mundo, em que nós não somos figurantes e tampouco espectadores, nós somos protagonistas desse momento. O modo como nós reagimos, o modo como nós trabalhamos, as nossas ações, as nossas ideias, estão influenciando ativamente nesse processo. Então isso para nós é um grande privilégio, de estarmos aqui hoje vivendo tudo isso e podemos dizer depois no futuro que nós estávamos lá e conseguimos superar. Então pode parecer uma grande tragédia, mas na verdade é um grande privilégio de estarmos aqui hoje protagonizando esse grande momento. O Brás lembrou acima, né, aquela famosa frase, né, somos frutos do nosso passado e arquitetos do nosso futuro. Né? De fato, né, Brás? Dudu trouxe para nós também, né, se queremos subir, estar no alto dessa escala, teremos que repor as nossas faltas com exemplos de melhora na sua vida seguinte. Como disse, né, sem ser repetitivo. Retroceder é trazer a piora desse espírito que vem viver de novo com sentimentos ruins e mentais na sua estrutura de espírito que repetiu o ano. Siga exemplos maiores para estar no médio, até chegar ao alto. Né? Irmão, muitas são as falácias, né? E tudo que se ouve, por muitas vezes, não é verdade que você queria saber. Né? Deixa eu ver aqui, certo. Vamos lá, Dudu colocou, né? A André colocou, né? Isso me dá forças para acreditar e continuar. Né? Então, tudo que nós estamos vendo hoje, né, são grandes oportunidades de crescimento, são grandes oportunidades de trabalho, de transformação. Né? O Brás colocou em cima, deixa eu ver, Brás. Será quantas encarnações de chances até fechar um ciclo aqui? Após chegarmos à época da razão, né?
Já ouvi falar em um ciclo de 14 encarnações. Pois é, Brás, para você, né? Então, falácias, né? Na verdade, é um trabalho feito, né? Obrigado pela resposta, né? Então, mas é isso, Brás, não tem fórmula. Não existem ali uma receita que é passada para nós, dizendo, né, que se você fizer isso durante tanto esse tempo, a gente sabe que cada um constrói seu próprio tempo. Como você colocou lá no alto, nós somos arquitetos do nosso futuro. E você pode ser um bom arquiteto ou um mau arquiteto. Então não importam quantas encarnações. Nós aqui, né, brincamos entre aspas, né, porque a gente sempre acha, né, que pode imaginar como as coisas vão acontecer. A gente fica imaginando, né, quanto tempo será que o mundo vai se transformar. E a realidade é, né, a gente vai colocar nessa equação, primeiro olhando para fora para ver aquilo que o mundo é hoje, o modo como o mundo se apresenta. Então, o que nós temos hoje do nosso mundo? Como as pessoas se comportam, como são as estruturas das nossas instituições, os valores que nós apresentamos, as escolas do espírito, que são as religiões, o que elas estão fazendo exatamente para essa transformação. Até aí a gente vai fazendo essas equações, juntando todos esses elementos. Agora a gente tem outro elemento ainda, que agora é colocado ali, né, uma potência que a gente coloca, elevada ao quadrado, que é exatamente ali a pandemia que chega para nós para trazer esse impulso para poder nos estimular a essa mudança. E aí, como foi colocado para nós, muito obrigado pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Né? Mas como coloca para nós aqui, de fato, cada um tem o seu próprio tempo. Felizes daqueles que conseguem olhar para frente e ver ali que existe realmente uma trajetória para a gente poder seguir, um objetivo para ser alcançado. Mas quando a gente percebe que cada um quer sobreviver às custas da força, e essa força se dá uma força física, uma força política, uma força financeira, uma força intelectual, onde cada um segue aquela lei do mais forte, a lei da selva, a gente vê que, na verdade, isso aí é um prolongamento dos sofrimentos que estão sendo vividos. Então, se nós olhamos para frente e temos a oportunidade de ver ali um objetivo a ser alcançado e conhecemos esse caminho, certamente nós temos ali, então, né, temos um recurso a mais para o nosso próprio crescimento. Então, fora isso, nada de números, nada de fórmulas. É cada um mesmo segundo as suas próprias obras. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Né? O Brás lembrou aqui, né, tem escola esotérica que falam da roda de Sansara. Né? O hinduísmo traz isso, né, para nós, que mostra essa roda. Enquanto nós estivermos presos nela, Brás, né, que dentro dessa ideia filosófica dessa escola, nós veremos ali que nós estamos vivendo esse ciclo de dor até que ele seja rompido. Mas, na verdade, eu não vejo como uma roda, eu vejo como uma espiral. Né, ou uma espiral, né, que nós vamos ali subindo gradualmente. Alguns ficam marcando passos, outros conseguem avançar com mais efetividade. Depois o Chico continua, só para a gente continuar. Primeiro nós vimos aqui então que ele respondeu no primeiro parágrafo a respeito do merecimento e das capacidades que o espírito tem quando ele pede determinadas experiências ou quando ele falha, quando ele não consegue usar as suas qualidades. Mas depois ele coloca, por outro lado, pode-se interpretar o reencarne em condições desfavoráveis também como uma missão, onde o espírito vem preparado para suplantar dificuldades e beneficiar a todos os que circundam. É o caso dos grandes descobridores de curas na medicina, de grandes inventores, etc. O principal é que a humanidade em geral se desenvolve quando surgem problemas que a obrigam a buscar soluções novas. Olha que interessante essa colocação, né? É preciso lembrar, no entanto, que os problemas só são vencidos quando lhes damos a devida proporção. Então, acho que o que vale destacar aqui o principal é que a humanidade, em geral, se desenvolve quando surgem problemas que a obrigam a buscar soluções novas. E nós estamos vivendo um momento bem especial, porque não é apenas a gente pensa muito, né, que a solução dos problemas do mundo na atualidade é uma questão é uma questão médica. Temos que encontrar a vacina. Mas o que nós nos esquecemos são os efeitos morais, os efeitos psicológicos,
os efeitos materiais que cada pessoa está vivendo no mundo hoje. E aí, então, como essa frase do Chico trouxe para nós, que a humanidade, né, em geral, o principal é que ela se desenvolve quando surgem problemas que a obrigam a buscar soluções novas. Então, essas soluções, muitas vezes, virão através de mudanças de comportamento. Então, nós nos comportamos dessa forma há muitas gerações. Hoje nós estamos num ponto em que ou nós mudamos daqui para frente ou nós continuamos prolongando as nossas dificuldades, mantendo aquele padrão de vida que nós tínhamos anteriormente. Então nós precisamos agora modificar o nosso modo de pensar, modificar o nosso modo de ser, buscar respostas que o mundo, por si só, do modo como ele se apresenta, não consegue. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, olhar para além daquilo que o mundo se apresenta. Então é através desses estímulos que a gente vai conseguindo ter uma percepção diferente. Porque se isso não acontecesse, a gente viveria acomodados, até mesmo lembrando, né, que a dor e o sofrimento também causam para nós acomodação. Porque, na verdade, nós desistimos das lutas. Nós vemos situações em que, bom, já que a vida é assim, então eu vou vivendo um dia depois do outro. Só que, na verdade, essas situações dolorosas chegam para nós como estímulo de mudança. E não simplesmente para trazer para nós ali uma acomodação. E aquele que se acomoda, infelizmente, acaba passando por essa dificuldade. Né? O Brás colocou, né? A história da trajetória de Emmanuel, que só na era cristã ele reencarnou 4 vezes. Né? Pois é, no livro, né, no 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, nós tivemos ali várias experiências dele também. Né? Agora, com relação aos outros, né, Brás? Tudo, muitas vezes, especulações, ideias e tudo mais. Então, pessoal, é isso. Né? O próximo item agora, evolução 4. O desenvolvimento espiritual está apenas relacionado com a atual vida do espírito encarnado ou se junta às experiências anteriores, outras encarnações? A resposta do Chico. O estágio de desenvolvimento espiritual do ser não se relaciona com as ações presentes, mas profundamente reflete as vidas anteriores. Entretanto, o mais importante é que se continue trabalhando na seara do bem, a fim de que as reencarnações futuras se processem dentro de padrões de moral sempre mais elevados. Aqui, quando Chico coloca que o estágio de desenvolvimento espiritual não se relaciona com as ações do presente, talvez aqui ele tenha colocado dentro de um outro contexto, né? Porque a gente lembra que as ações nossas atuais, aqui nós estamos vivendo um momento presente que ele é um momento de conexão com o nosso passado e com o nosso futuro. Aqui hoje nós estamos vivendo resultados do passado e já também planejando o nosso futuro. Então é um momento de transição. É aquele período de realizações que vão definir as resoluções do passado e os projetos do futuro. Então, quando foi feita a pergunta se o desenvolvimento está relacionado com a vida atual ou se junta às anteriores, nós temos ali uma coletânea de experiências. Né? Me lembro de Maíse Braga, né, a palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília, que ela dizia que nós somos o passado em forma de presente. Então nós somos agora o resultado de tudo aquilo que nós vivenciamos. É por isso que cada espírito traz ali detalhes da sua personalidade, detalhes da sua história, que não se compara com nenhum outro. Porque nós estamos ali também vivendo tantas e tantas e tantas experiências que vão se somando nos seus resultados, ora positivas, ora negativas, horas neutras. Quantas vezes um espírito passa na sua existência sem criar nada de novas perspectivas para o futuro e também não consegue resolver o seu passado, ele fica estagnado. E aí haverá necessidade, porque a gente lembra que nós estamos encarnados aqui para trabalhar pela nossa vontade, mas nós temos, né, uma força muito grande nos impulsionando para o nosso crescimento, e essa força vem exatamente, né, a partir das relações que nós temos com os amigos do plano espiritual e com a própria lei natural que vai nos impulsionar para esse crescimento. Então o espírito fica estagnado, mas sem jamais ser estimulado, deixar de ser estimulado para que ele possa se desenvolver. Então, se hoje nós somos o passado
em forma de presente, basta nós então olharmos as nossas tendências, olharmos a nossa realidade e vermos que tudo isso é o resultado daquilo que o passado nos proporcionou. E que hoje nós temos a oportunidade, então, com conhecimento já mais desenvolvido, com um conhecimento mais aprofundado, de começarmos a tomarmos decisões, a realizar ações mais efetivas com duplo sentido, resolvendo o passado e já planejando o futuro. Então, são uma ação que nós praticamos tendo dois propósitos. Porque nós resolvemos o passado, mas não é apenas resolver o passado, como nós resolvemos. Esse como vai depender dos nossos valores, das nossas das intenções que nós temos. E dessas intenções é o que vai fazer com que nós, então, no futuro, colhamos os frutos. Porque se eu tomei uma decisão qualquer para resolver o passado sem pensar nas consequências, essas consequências virão no futuro me trazendo dores e dificuldades. Depois nós avançamos um pouquinho mais. Evolução 5. O que poderá acontecer ao espírito que, após várias encarnações, não consegue se tornar um bom espírito? Então ele fica ali encarnando, naquela condição de estagnação que eu comentei com vocês. Ele sempre vai gerar ali uma situação nova, porque nenhum espírito passa absolutamente improdutivo. Ele produz, nem que seja uma coisa negativa. Porque cada escolha, cada palavra, cada relacionamento, cada tarefa que ele passa, pode parecer aparentemente para nós, bom dia, Sônia, pode parecer aparentemente para nós que o espírito não produziu nada, em termos materiais, né? Aquele espírito que, por exemplo, ele não estudou, não casou, não conquistou nada, não alcançou nenhum objetivo, ele passou simplesmente sem fazer nada na vida. Para nós, a gente vai dizer uma vida que não foi aproveitada. Mas esse estado moral que fez com que ele passasse pela vida, pelo menos aqui no cenário em que nós nos encontramos, sem produzir nada, esse estado moral gerou alguma coisa. Para ele, infelizmente, gerou algo negativo. Porque essa passividade, diante daquilo que foi projetado, foi para ele um resultado negativo. A gente lembra, né, que se você não faz o bem, você faz o mal, mesmo que você não faça nada. Porque não fazer nada também é fazer o mal. A gente lembra dessa passagem, dessa orientação dada a Kardec no Livro dos Espíritos. Então, se nós olhamos assim, poxa, ele não casou, ele não continuou naquele trabalho durante a vida toda, não fez nada de interessante, então a vida dele não valeu a pena. Infelizmente, ele gerou situações sim. E, ao mesmo tempo, enquanto nós pensamos assim, pessoas que conquistaram tudo, né? Exato, né? A inércia, quando a gente pensa, ela traz para nós, materialmente, uma aparente improdutividade. Mas, na verdade, a inércia, moralmente, ela é, na verdade, uma lesão muito forte que o indivíduo causa em si mesmo. Então, ao mesmo tempo que nós vemos pessoas que passam pela vida conquistando, devorando, atropelando, pessoas que conquistaram tudo que tinham direito de fazer, aproveitaram a vida ao máximo, e essas pessoas também não produziram nada de positivo. Tudo aquilo que foi conquistado foi através, né, de sempre destruir alguma coisa alheia para poder conquistar aquilo que lhe pertence. Então nós conhecemos, né, essa ganância, essa ambição. Então tanto a apatia como a ganância e a ambição são imperfeições que nós estamos vivenciando que vão trazer para nós resultados negativos. Então, por isso, quando nós colocamos o espírito que fica estagnado durante muito tempo sem se tornar um bom espírito, o que vai acontecer? Ele vai acumulando esses insucessos, esses fracassos, esses pontos negativos que terão que ser recuperados. A Sonja colocou, eu lembro daquele milionário que morava no Copacabana Palace, né, viveu uma vida unicamente de prazeres e nunca trabalhou. Mas para ele, intimamente, né, é só esperar a Sonja voltar. Pronto, voltou, né? Sonja, estava comentando aqui, né, esse fato que você relatou. Então, assim, é aquele espírito que essa estagnação, porque o ideal seria que nós cumpríssemos aquilo que foi projetado. Então, por exemplo, nós tivemos, então... Só um instantinho, pessoal. Então, nós tivemos, né, uma... Aqui.
Prontinho. Então nós tivemos, né, como foi colocado para nós, deixa eu ver aqui, temos um projeto. Então temos vários itens a serem cumpridos durante a nossa existência. Quando você não cumpre, significa que aqueles projetos pendentes chegam para nós na condição de débitos. Débitos que não foram quitados. E que o espírito, claro que não é o fato em si, mas o que valeria para ele era o resultado daquela experiência. Por exemplo, o espírito teria que vivenciar numa determinada condição social. E a sua grande prova moral seria: vamos analisar o resultado dele, o resultado das suas ações, diante daquela dificuldade social que ele vivenciou. Então, no que ele se transformou a partir daquela situação? Se ele não se transformou em nada, ele manteve ali a sua mesma condição, aquela experiência não é a experiência em si, mas é a sua condição que vai fazer com que ele depois gere novas experiências negativas por si só. O Braz lembrou aqui, né, no livro Francisco de Assis, recebido pelo médium mineiro João Evangelista, levou um tempo de 1240 anos, né? É difícil a gente colocar isso por números, né? Como eu falei para vocês, a gente não conhece a história de cada um, né? Muitas vezes trazemos histórias, referências e tudo mais, mas, né, se a gente não consegue, está sim, Angelina, estamos te vendo. Se a gente não conhece a nossa própria história, né, então a gente não pode ter a pretensão de conhecer a história dos outros, né, com precisão, assim, é algo muito, muito relativo, né? Pois é, tudo especulações, né? É bacana a gente saber da história do outro, conhecer ali a vida que ele levou e tudo mais, mas será que ele teve a preocupação de falar isso para os outros? Pegar Francisco de Assis, ele teve a preocupação de dizer: crianças, eu levei 1240 anos para poder chegar na condição de santo que eu estou agora. Dá para a gente imaginar um espírito dessa envergadura perder tempo de fazer isso? De trazer para nós essa expectativa, de muitas vezes causar até uma desilusão? Certamente que não, né? Deixa eu ver aqui, a Chaconete colocou: como eu posso pagar débitos se eu não sei onde errei? Né? Na verdade, Chaconete, esses débitos, a forma como nós vivenciamos essas experiências é a partir das boas ações diante de tudo aquilo que nós vivenciamos. Num relacionamento, viver esse relacionamento da melhor forma possível. Diante de uma condição social, viver ali, né, a honestidade, a determinação, o trabalho da melhor forma possível. Diante das dificuldades pessoais, a resignação. Então, assim, a melhor forma de nós resolvermos, porque se nós soubéssemos onde nós erramos, certamente isso seria para nós uma dificuldade muito grande, um obstáculo muito grande. Porque nós criaríamos ali uma âncora psicológica de ter aquela ideia, né, eu fiz isso, então eu não presto, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Então, na verdade, tudo aquilo que nós vivemos de positivo para nós é uma forma de nós quitarmos débitos, mesmo que nós não conheçamos. Porque tudo aquilo que nós vivenciamos, ele tem por objetivo fazer com que nós nos transformemos em alguém melhor, com que nós evoluamos nos nossos princípios. Então, se nós vivermos cada uma das nossas experiências da melhor forma possível, investindo os nossos melhores valores, esses débitos são quitados, independente da sua natureza, independente da sua origem. O importante é que nós façamos da melhor forma possível, vivamos da melhor forma possível cada uma das nossas experiências. Confiemos nisso, já é o suficiente para nós. Eu não preciso saber nem o que e nem por quê. Eu tenho que viver da melhor forma. O resultado vai ser positivo. Manda pelo WhatsApp, Angelina. Eu leio para vocês aqui depois, não tem problema. Então a gente vê assim que essa é a melhor fórmula para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Você deletou, que pena. Vamos em frente aqui então, né? Foi perguntado ao Chico então mais uma vez: o que poderá acontecer ao espírito que após várias encarnações não consegue se tornar um bom espírito? A resposta: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui
por força das sucessivas reencarnações, e as mudanças morais e intelectuais se estabelecem pouco a pouco. Nessas condições, o homem, utilizando-se da liberdade de escolha, processa sua evolução ao longo dos tempos, pois, como nos dizem os espíritos, somos todos por Deus criados, já predestinados a nos tornarmos um dia espíritos puros. Então, vemos ali que o nosso objetivo maior é sempre alcançarmos essa condição de depuração. O tempo, a forma, as escolhas que nós vamos fazer, vai depender muito de cada experiência que nós estamos vivenciando. Deixa eu ver aqui, esperar um pouquinho só para... Só esperar aqui a Sonja voltar. Bom, lê para nós aqui, né? Vamos lá. Esse senhor era de uma família muito conhecida, a qual construiu o Copacabana Palace, né? Ele herdou uma fortuna. Calculou quanto ele podia gastar vivendo até os 90 anos. No final da sua vida, morava no quarto do mesmo hotel, morrendo sem nenhum tostão. Parece uma vida cheia de glamour, mas muito autocentrada, né? Então, terá suas consequências, infelizmente. Infelizmente, ele vai viver, né, as dores, né, desse tipo de vivência. Mas, na verdade, isso diz respeito a ele. Né? O Gimli, o playboy brasileiro, né? Obrigado, Andréia. Então, a gente tem ali, né, que cada espírito escreve a sua própria história, né, vive as suas próprias ilusões e depois se depara com a sua própria realidade. Né? Assim como ele viveu dessa forma, como eu falei para vocês, muitas vezes nós imaginamos que, vivendo uma vida cheia de conquistas, absolutamente ativa, nós achamos que isso é uma vida proveitosa. O indivíduo que acorda não sei que horas da manhã, dorme não sei que horas da noite, começa a contar tudo aquilo que ele produziu durante o dia, que eu conquistei, que eu comprei, que eu ganhei, que não sei o quê, achando que a vida dele foi proveitosa. Na verdade, ele conseguiu, sem dúvida nenhuma, fortalecer a sua determinação em atingir os seus objetivos. Mas só que, infelizmente, esses objetivos não são necessariamente produtivos para ele. E aí, então, para esse espírito é bom. A gente lembra, né, mais uma vez daquela passagem no livro O Céu e o Inferno nas Entrevistas, quando então é orientado para nós, né, se eu não me engano por São Luís, que ele coloca, né, você mudar, né, você estimular um espírito numa condição depressiva, numa condição ociosa, para um espírito produtivo é muito difícil. É mais fácil você pegar um espírito que produz mesmo aquilo que é negativo, porque aí basta você esclarecê-lo que ele continua motivado para poder fazer coisas positivas. E nós vimos isso lá no livro de André Luiz, no livro Libertação, quando nós tivemos aqueles obsessores, né, aqueles irmãos tão perturbados que estavam ali, né, influenciando Margarida, e aí então, né, determinados a prejudicá-la por ordem de Gregório, por causa de diversas conexões com o passado, e bastou ali um pequeno esclarecimento, um pequeno auxílio para pessoas ali que eram objetos, né, de grande afeição para aqueles espíritos, que eles se transformaram então em espíritos benfeitores, de uma hora para outra, simplesmente recebendo esclarecimento. Então a mesma motivação que eles tinham para destruir, usaram essa motivação para produzir. Agora, um espírito que não produz, que é ocioso, que está estagnado, esse é difícil de motivar. Esse dá muito mais trabalho do que aqueles outros. Continuando, vamos lá. Então vimos aqui nessa evolução 5. Evolução 6, última questão aqui agora desse pacote das evoluções. É necessário para o espírito atingir o grau máximo de evolução espiritual aprender todos os conceitos do conhecimento terreno, como os da física, da química, da antropologia e outros? É uma pergunta bem interessante, bem frequente, né? O espírito, para poder evoluir, ele precisa conhecer tudo sobre todas as áreas, humanas, exatas, biológicas, no seu mais alto grau de conhecimento? Como se dá a evolução de um espírito? O Chico responde: em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Os seres a que chamamos anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria espiritual de natureza diferente da dos outros espíritos? Respondem os espíritos: não. São espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúne todas as perfeições. Responde Chico agora, né? Complementa. Logo, cada espírito tem necessidade de experimentação no conhecimento da inteligência, procurando por si mesmo enfatizar o imperativo do próprio aperfeiçoamento no campo moral. E aí então nós vamos entender, a partir desse esclarecimento, que nós não sabemos exatamente a origem, como acontece, de que forma que um espírito dá um primeiro passo numa determinada área de conhecimento, numa área de preferência. Há aquele que vai para o caminho da arte, há aquele que vai pelo caminho da lógica, aquele que vai para o caminho da ciência. O que acontece com esses espíritos para que eles despertem essas preferências? Não sabemos. Mas o mais importante é nós percebermos que, a partir do momento em que o espírito encontra essa preferência, encontra aquilo que para ele é prazeroso, pode ser nesse campo que ele vá desenvolvendo seus aspectos morais, ou seu aspecto moral. Porque será através da sua busca, do seu aperfeiçoamento, do seu relacionamento, da forma como ele se dedica a esse aprendizado, a esse aprofundamento, que vai trazer para ele as conquistas de que ele necessita. Por exemplo, quando se fala sobre determinação, um espírito no campo das artes que é determinado a aperfeiçoar suas técnicas, a fazer uma divulgação desse trabalho, é a mesma determinação que um físico, que um químico, que um cientista de qualquer outra área vai também trabalhar. A determinação é a mesma. Então nós percebemos que não é o fato dele estar envolvido no campo jurídico que vai fazer com que ele seja mais ou menos determinado do que aquele que se encontra no campo da engenharia, aquele que trabalha no campo da sociologia ou aquele que trabalha no campo das artes. A mesma coisa quando você fala sobre a forma como você constrói as coisas, né, o objetivo dos seus propósitos. Você pode fazer uma arte deteriorada, levando para as pessoas muito mais perturbação do que pacificação, e da mesma forma você pode usar o seu conhecimento jurídico para beneficiar uns e prejudicar outros. Então não importa o que eu faça, o que importa é por que eu faço e como eu faço. É aí que vai fazer com que eu, de fato, consiga me desenvolver moralmente. Porque é um espírito que se desenvolveu num determinado campo acadêmico, isso traz para ele um grande conhecimento, ele vai fazer com que ele tenha a oportunidade de difundir esse conhecimento para a humanidade, mesmo que muitas vezes ele faça ali um trabalho específico. Por exemplo, vamos imaginar Leonardo da Vinci. Da Vinci, quando ele então começava a fazer as suas pinturas, certamente ele tinha um grande amor pela arte. E ele fazia isso, claro, para sua sustentação. Ele procurava ali conversar com os seus contratantes, né, os seus mecenas que investiam ali para que ele pudesse fazer aquele trabalho e ganhar o pão de cada dia. Mas certamente ele não pensava assim, eu vou fazer essa arte porque eu sei que daqui a 500 anos as pessoas vão achar que eu sou o melhor artista do mundo. É uma grande pretensão nossa, a mesma coisa acontecia com Francisco de Assis. Quando ele fazia aquele trabalho, ele não está dizendo assim, estou agora mostrando para a humanidade o que é ser um bom espírito, porque daqui a 500 anos eles vão dizer que eu era um Espírito Santo. Não o Espírito Santo, mas um Espírito que é santo. Na verdade, os espíritos vivem um dia depois do outro. Tanto é assim que nós temos aquela passagem do Livro dos Espíritos que dizem para nós, como Aleijadinho e tantos outros, aquela passagem do Livro dos Espíritos que mostra que o espírito, muitas vezes, ele faz parte de um conjunto de entidades, um conjunto de seres vivos, que ele vive por si próprio. Ele está ali vivendo um dia depois do outro. Mas ele não se dá conta que ele faz parte de uma grande cadeia que sustenta um ecossistema inteiro. Então nós temos numa sociedade aquele que trabalha com vendas, aquele que trabalha com magistério, aquele que trabalha na religião, aquele que trabalha no direito, na segurança, na ciência, na medicina, qualquer outra área. Esses indivíduos fazem porque gostaram,
Esses indivíduos fazem porque sabem, ambicionam ali muitas vezes um sucesso em suas carreiras, e eles não se dão conta de que eles estão contribuindo para a própria sociedade onde eles se encontram. A partir do seu trabalho, efetivamente para ajudar os outros, e também para poder divulgar esse conhecimento para que outras gerações se sustentem naquela base que foi criada para aperfeiçoar aquele conhecimento. Então hoje nós vemos aqueles grandes nomes, né? Pensarmos, por exemplo, em Pedro Álvares Cabral. Na verdade, ele era ele não era um marinheiro, mas ele era designado ali pela coroa para ser um representante, e tinha suas ambições de sucesso pessoal. Mal sabia ele que em 500 anos ele receberia o título, estátuas seriam construídas em sua homenagem. Assim como outros que fizeram, passaram absolutamente na obscuridade. Ninguém sabe quem foi, mas eles tiveram a sua contribuição. O Brás colocou em cima sobre Antônio Hermílio também, né, que tinha aquela grande preocupação com os funcionários e tudo mais, né, isso é um grande valor. Isso porque, né, Brás, a gente lembra que muitas vezes um indivíduo reencarna numa condição de grandes recursos, de grandes posses, e muita gente diz assim, né, poxa, mas ele reencarnou para ser rico, né, é muito fácil você ser rico. Mas, na verdade, você reencarna para ser um gestor de recursos para beneficiar pessoas. E isso, muitas vezes, é drama para a maioria, né? Porque você reencarna num ambiente com recursos, você quer desfrutar todos os prazeres. Mas e as responsabilidades que vêm como consequência desse patrimônio que foi colocado à sua disposição? Deixa eu ver aqui embaixo. André colocou, né? Por tudo que já aprendemos, a doutrina nos mostra que se não crescermos no campo moral, não adianta muito. A revista Espírita está nos mostrando vários exemplos, né, sim, de espíritos que contam suas histórias de sucesso, fracasso, mas na verdade a gente sempre vai olhar, né, como foi a vida desse espírito. O que ele colheu com tudo isso? Qual foi a contribuição que ele deu para si próprio e para o mundo que ele vivia? Dudu lembrou aqui, né, não adianta eu ser um grande no que faço, se moralmente ainda falho na vida. A gente tem os prós e contras nesse sentido, né, Dudu? Porque o indivíduo, mesmo que ele não faça com vontade de ser um grande colaborador da comunidade, o resultado do trabalho dele vai se tornar ali uma referência para as pessoas. Né? Alguém vai se beneficiar do que ele fez. O problema é que ele próprio vai colher muito pouco dos benefícios que poderiam ser gerados. Então vamos pegar, por exemplo, uma das profissões que são sempre muito admiradas, né, pelo seu grau humanitário, que é o caso do médico. Então você tem pessoas que se formam, que se especializam, que conquistam títulos e tudo mais, que é aquele médico que só quer saber do valor que ele vai ganhar com a conquista que ele tem. Então, assim, para as pessoas que estão se beneficiando, né, para os alunos que estudam aquelas obras, para os pacientes que são tratados, eles estão sendo beneficiados. Mas aquele indivíduo que aperfeiçoou o seu conhecimento naquela área, moralmente ele não conquistou muita coisa. Então, assim, mesmo que você, até mesmo aqueles que sofrem, né? A gente vê, por exemplo, espíritos que vivem um abandono da sociedade, na condição de moradores de rua e tudo mais, até mesmo esses espíritos trazem uma contribuição para a humanidade, que é exatamente sensibilizá-las a respeito da dor do semelhante. Dependendo do local onde esse indivíduo reencarna, ele é ignorado, mas essa dor moral faz parte do seu aprendizado. Faz parte do que ele experimenta no seu estado moral. Agora, a sociedade, quando ignora, a sociedade também está ali criando débitos para si própria. Para si própria. Né? Tá certo. Porque, do contrário, a gente pensa, né? Você viu alguém na rua e você não fez nada. Mostra o endurecimento do seu coração. Ou seja, você vai precisar continuar vivendo com esses estímulos para despertar a sua consciência, porque você não se transformou. Vendo alguém na sua frente, você não fez nada, você vê guerras, você vê pessoas na miséria, nessa condição de pandemia, tantos e tantos sofrimentos, você não faz nada. A única coisa que você faz é se sentar à frente dos televisores, olhando os telejornais, criticando, apontando, vendo quem está certo e quem está errado na sua opinião, mas você não faz nada. Ou seja, se isso não te mobiliza, você vai ter que viver uma nova experiência, ou mesmo naquela mesma experiência, né? Mas viver ali uma situação
em que a dor vai te despertar, porque se esse quadro não te mobiliza, o que vai fazer então que você se modifique? Então, tudo que nós vivemos em comunidade, a experiência com os semelhantes sempre é benéfica para nós. Agora, quando nós conseguimos utilizar esse mecanismo a nosso favor, ou seja, eu vejo as oportunidades que a vida me fornece. Eu sei que o trabalho que eu tenho que realizar vai ter que me trazer um crescimento moral, um crescimento espiritual. Ou seja, eu aproveito essa oportunidade e faço com que ela se desenvolva, com que ela seja aproveitada da melhor forma possível, eu utilizo a oportunidade e a vontade de crescer. Pronto, nós juntamos dois ingredientes de sucesso espiritual, não de sucesso material. Porque o sucesso material poderia dizer, eu tenho aquela oportunidade, eu vou agarrá-la com unhas e dentes e vou passar por cima de quem estiver no meu caminho. Eu vou crescer materialmente porque eu vou aproveitar, vou conquistar títulos, diplomas, dinheiro e tudo mais, mas a que preço? Então nós temos sempre oportunidades para testar os nossos valores. Por isso que nós dizemos, né, que quando nós temos provas e expiações são resgates, sempre no campo moral. E as provas são provas morais. A oportunidade pode ser aparentemente material, mas a forma como eu vou viver aquilo é que vai trazer o resultado moral. Não adianta eu ser bom naquilo que eu faço se eu não fizer bem feito aquilo que eu faço. E esse bem feito vem exatamente pensar nas qualidades do espírito, no propósito daquele trabalho em benefício, em meu próprio benefício, mas principalmente em benefício daqueles que vão ter contato com o resultado do trabalho. Isso é algo que nós ainda, pelo fato de estarmos, né, como eu disse anteriormente, enraizados com o egoísmo enraizado dentro de nós, a gente não tem essa visão de que nós nunca fazemos nada por nós apenas. Nós sempre fazemos por aqueles que vão ter contato, que vão se beneficiar ou ser prejudicados por aquilo que nós fazemos. Se nós não tivermos essa visão, a gente vai andar pelo mundo como se não tivesse propósito nenhum. A gente vai conquistar pelo prazer de conquistar. Mas para que isso tudo? Porque depois que você desencarna, não importa se você era advogado, se você era médico, se você era professor. Não importa onde você morava, não importa se você era rico ou se era pobre. A pergunta é o que você fez moralmente da oportunidade que você teve. Eu era um miserável, eu tinha que pegar comida no lixo para comer. Tá, mas você fazia isso com honestidade e dignidade? Ou você era uma pessoa desonesta, que mesmo no lixão você empurrava alguém lá de cima do monte para pegar o melhor pedaço para você? Até nisso faz a diferença. Olha só que interessante. Cada oportunidade que nós temos de comportamento aqui na sociedade vai trazer um resultado para nós. Então não é o que, é como e por quê, é o mais importante. Para finalizarmos, o Brás colocou aqui, na categoria de espíritos felizes, mostra que foram espíritos que passaram fazendo o bem no livro Céu e Inferno, né? Pois é, né, Brás? A gente vê assim que nunca se destaca a profissão deles. Fala o que faziam, qual era ali o seu objetivo na vida, mas muito mais de como eles faziam as coisas. André colocou, né, acho que é por isso que não queremos encarar esse momento, né? A gente foge de muitas responsabilidades, né, André? Porque estarmos aqui hoje, diante desse cenário, é para nós uma grande responsabilidade, porque você está sendo chamado, convocado para ter um comportamento. Qual o comportamento que você está tendo? Fazendo de conta que não é comigo? Ok, um dia alguém vai fazer de conta que não é com ele também quando você estiver precisando. São esses valores que precisam ser observados e estimulados para serem desenvolvidos em nós. O Brás lembrou aqui, né? Até o mendigo que repartiu o pão. Pois é. Olha só que experiência interessante. A Angelina colocou, né? A nossa mediunidade deve ser de prova. A cada aprendizado, né, vem outro um pouquinho mais complicado, né? E a gente vai administrando, né? Uma experiência depois da outra, sempre fazendo o bom uso daquele talento, daquele dom que nós temos, sempre visando uma melhor conquista, sempre visando o bem. Meus amigos, é isso. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, nós finalizamos então aqui a Evolução 6, e no nosso próximo encontro nós falaremos sobre fanatismo. E eu tinha separado aqui vários artigos, né, para nos ajudar em algumas reflexões sobre fanatismo, mas veremos isso então na próxima semana.
A Sonja colocou, né? Deixa eu pegar aqui, esperar ela voltar. Então nós teremos aqui, deixa eu finalizar esse trecho. Eu vou separar esses artigos aqui depois, que eles são bem interessantes. Tem um artigo bem bacana, né? Há alguma coisa boa no fanatismo? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, né? A Sonja colocou para nós então aqui, né? É um desafio grande. Tinha uma família na esquina daqui de casa, vizinha do meu prédio. Eles provavelmente perderam a casa, talvez emprego também, porque estavam morando embaixo da marquise de uma padaria que está fechada. Tinham imóveis e têm filhos pequenos. As pessoas ficaram muito incomodadas. Na terça, a prefeitura tirou todos os móveis e outros objetos dele dali. Não sei para onde eles foram, mas é de cortar o coração. Como ajudar? Pois é, boa pergunta, né? Pelo menos aquilo que estiver ao nosso alcance, né, materialmente, moralmente, são sempre oportunidades de ajudar dentro das nossas possibilidades. Mas certamente são experiências que cada um vai vivenciar. Então, até mesmo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela passagem que diz assim, né, mas se é uma expiação, uma necessidade de aprendizado para aquela pessoa, por que nós temos obrigação de fazer caridade para elas? Já que elas que têm que passar por aquilo. E aí então os Espíritos respondem que aquela experiência vem exatamente nos sensibilizar. Porque aquele que faz a caridade beneficia primeiro a si próprio. Você pode até não fazer nada, certamente você não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para ela, já que aquilo não tem nada a ver com você a princípio. Mas para si próprio, certamente você teve a oportunidade de mudar e não mudou. Então fazer ao outro é fazer a nós mesmos. Não fazer ao outro é não fazer a nós mesmos. Pois é, exatamente, Andréa. Qual é o nosso comportamento? O que nós podemos fazer diante dessa possibilidade? Vamos lá. A gente lembra, né, Sonja? Tem até uma passagem que é bastante provocativa para nós, que nós temos, por exemplo, a dona Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Devassando o Invisível, ou Recordações da Mediunidade, na verdade, ela conta um pouco dessa história, né? Diz que os pais dela saíam de casa e não raras vezes voltavam com uma família inteira que eles encontravam na rua e colocavam dentro de casa. Então é uma provocação para nós. Nós teríamos força moral para isso? Será que nós nos sentiríamos seguros fazendo isso? Porque tem gente que faz e tem gente que não consegue fazer. Então aí vai depender realmente do livre-arbítrio de cada um. Né? Nós tivemos aqui semana passada um rapaz que apareceu aqui, que ele dizia que era homossexual, bateu aqui na porta pedindo dinheiro para poder pegar condução e pedindo comida. Aí minha mãe falou com ele falou que tinha sido expulso de casa porque a família não aceitava o fato dele ser homossexual. E ela disse que era um rapaz bonito, bem aparentado, mas muito sujo, pelo fato de estar alguns dias na rua. E ela falou que teve vontade de pegar ele para dentro e dar um banho naquele rapaz porque ele estava muito sujo. Mas aí ficou com aquele medo, né? Como é que eu vou pegar alguém na rua e vou trazer para dentro de casa? E aí então o que ela fez foi dar o dinheiro que ele precisava e dar um prato de comida que ele também pedia. Foi o máximo que ela pôde fazer naquele momento. Principalmente diante desse temor, dessa insegurança que nós temos hoje. Então é realmente bastante desafiante. O que nós faremos quando a coisa bate na nossa porta? Como nos comportarmos diante disso? O que o Chico faria? O que Jesus faria nesse momento? É difícil, bastante difícil mesmo. Não há uma resposta, né? A resposta está dentro da gente, de acordo com a possibilidade de cada um. A Sonja colocou, né, hoje, né,